Sakamoto. Vamos falar da popularidade do governo Lula, Sakamoto. Hoje a pesquisa Quest foi divulgada e a gente tem aí na tela o retrato que a avaliação positiva do governo Lula subiu de 33% para 36%, segundo a Quest. Foi divulgada hoje, né? A avaliação positiva subiu 3 pontos percentuais. O índice das pessoas que consideram a gestão ótima ou boa cresceu 33% para 36%, na comparação com o levantamento de maio, uma alta fora da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais. Então não é só uma oscilação, é um aumento mesmo da avaliação positiva. Já a negativa caiu de 33 para 30. A aprovação do jeito de governar do petista cresceu de 50 para 54%. A Quest ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 5 e 8 de julho. Ô Sakamoto, você até hoje escreveu sobre a Quest com um recorte, né, que é sobre os ataques que o presidente Lula fez à taxa de juros. A maioria de eleitores de Bolsonaro apoia ataque de Lula a juros. Como é que isso está destacado na pesquisa? Ô Diego, isso é bastante interessante, porque todo mundo tinha mais ou menos essa percepção. Até porque, vamos ser sinceros, quem é trabalhador e acha que os juros estão num patamar normal, né? A gente fala da taxa básica da economia, que é definida pelo Banco Central, mas a partir daí, todo o resto dos juros do país são definidos. O juro do financiamento do carro, da casa, o cheque especial, o cartão de crédito, né? O empréstimo, é tudo definido a partir daí. E todo mundo sabe que, tipo, os juros são pela hora da morte, né? E o que que acontece é que havia percepção e havia um estudo, levantamentos e pesquisas internas, né, realizadas pelo próprio governo Lula, né, apontando para... Alô? Oi, estamos te ouvindo. A imagem travou, mas pode falar, viu, Sakamoto? Não, não pode falar. Já já o Sakamoto volta com a gente. Deixa rodando aí as imagens do presidente Lula. Eu vou trazer novas informações sobre a pesquisa Quest. Essa pesquisa também avaliou os recortes, né, por religião, sexo, idade, escolaridade, renda, cor ou raça. E eu tenho aqui os números. O trabalho do presidente Lula, como a gente viu, é aprovado por 54%, enquanto 43% dos entrevistados reprovam. Vamos para os recortes então, saber como é que fica? Aqui, renda familiar. A aprovação de Lula agora é de 43 pontos, maior que a reprovação entre os que ganham até 2 salários mínimos. A vantagem é a maior desde o início do mandato. Então, a renda familiar, o presidente Lula é mais bem avaliado entre os mais pobres. Houve um aumento significativo. Aí, quando a gente vai para o gênero, a aprovação entre as mulheres foi para 18 pontos, o triplo dos 6 registrados em fevereiro de 2024. Portanto, o triplo entre as mulheres. Religião, entre os evangélicos, olha, a reprovação segue acima da aprovação, mas a diferença agora é de 10 pontos. Era 27 a diferença em fevereiro de 2024, agora caiu para 10 pontos percentuais. Aí tem também por regiões, mas quero aproveitar esse recorte e trazer aqui o Sakamoto de volta. Você estava falando, Sakamoto, sobre a questão dos juros, e a gente viu que entre os mais pobres, o presidente Lula melhorou, e entre os evangélicos também houve uma melhora, assim como entre as mulheres, ele também tem uma avaliação melhor. Da Enel, como sempre, né? Vamos tentar, só para resumir isso aqui, depois entrar, né, no que você colocou. O que acontece é o seguinte: todo mundo acha os juros gigantescos, né? Por exemplo, os trabalhadores acham os juros gigantescos, os rentistas, quem vive de investimento, quem tem bastante cascalho guardado, está achando maravilhoso. Agora, o resto, né, de quem trabalha e sua no dia a dia, acha os juros um absurdo. Então, o que acontece é que o Palácio do Planalto já tinha pesquisas internas mostrando que o Lula, quando bate nos juros, ele ganha popularidade junto a uma parcela muito grande da população. E isso foi demonstrado pela pesquisa Quest. 87% concordam que quando o Lula bate nos juros nas entrevistas, dizendo que está muito alto. E 66, para ser mais específico, 66% chancelam as críticas do Lula aos juros, enquanto 23% discordam. O mais interessante é que é natural que 77% dos que votaram em Lula concordem com as críticas dele aos juros. O mais interessante é que 51%, ou seja, a maioria dos que votaram em Bolsonaro em 2022 concordam com as críticas de Lula aos juros e só 36% discordam dela.
Então é o seguinte, quando o Lula é criticado, né, o pessoal bate, né, no Lula, fala, não, é um absurdo que ele está falando, a crítica aos juros, etc. Principalmente vindo de atores e analistas ligados ao mercado financeiro, ou que apoiam a posição do mercado financeiro e a lógica da defesa do mercado financeiro nessa questão, esses são minoria. A maioria está a favor do Lula batendo nos juros. É claro que tem impactos, tem consequências, o governo teve que arcar com as consequências e tudo isso, né? Só que o fato é que 67%, segundo a pesquisa, também concordam quando o Lula diz que o governo deve satisfação não ao mercado, mas aos mais pobres. E também apoiam que o governo continue com a política de valorização do salário mínimo acima da inflação, que vem sendo criticado pelo mercado, 90% apoiam, né? E 53% dizem, inclusive, que não acredita que as declarações de Lula seja a principal razão para a alta do dólar. Então, ou seja, você tem tem uma avenida em que o Lula caminhou e pôde caminhar, por mais que tenha gerado toda aquela discussão, ruído, crise, etc. O Lula ganhou ponto, Diego, com a classe trabalhadora com relação a isso. E aí, como você coloca, né, houve uma É, melhora na aprovação do Lula, 54%, com relação ao trabalho dele, a desaprovação caiu de 47% a 43%. E o que eu apostaria com relação aos dados trazidos pela Quest e os sim. dados da inflação e outros dados? Que é o seguinte, melhorou, o poder de compra deixou de piorar. Né? Desde o ano passado para agora, você teve uma alta muito grande no preço dos alimentos, principalmente os alimentos mais básicos. Eles subiram acima da inflação. O arroz subiu 30% nos últimos 12 meses, né? Então, o que acontece? Quase 30%. Isso atingiu a popularidade de Lula. Não adianta o PIB crescer, a renda crescer, o desemprego cair, isso vai ter um impacto positivo, mas ele vai ser escondido pela questão dos alimentos, da inflação. Ô, E o que que Sakamoto, acontece? Os dados da Quest mostram que o negócio parou, né? Então isso muda. deixa eu aproveitar para a gente, não pode encerrar sem falar dos evangélicos, porque evangélicos, como a gente sempre fala, um grupo enorme, tem muita gente de baixa renda, né, que é evangélica e pode estar enquadrada não por questões ideológicas. Melhorou a aprovação do governo pelas mesmas razões econômicas pelas quais você está mencionando aí que melhorou, né, a avaliação do presidente Lula. Você tem um grupo, exatamente, vai ao encontro do que eu acabei de falar. Você teve uma melhora na percepção do poder de compra, você teve uma melhora na percepção do preço das coisas, ou seja, da capacidade das pessoas. A renda aumentou, mas o preço estava aumentando, os preços, a população está percebendo que os preços estão parando de aumentar. Né? E com isso melhora a percepção de qualidade de vida, né? O Lula teve uma melhora muito grande na classe trabalhadora aqui, e aí você tem muitos evangélicos entre as classes C, D e E, né? E aí você vai pegar a curva de melhora, né? É uma curva consistente. É claro que a maior parte dos evangélicos ainda desaprova Lula, da mesma forma que a maior parte dos católicos ainda aprova Lula, mas a desaprovação de Lula tem caindo. E não é por conta das questões morais, de costumes, pautas, não, não é. É a questão da economia. Foi a mesma questão que levou Lula a ser eleito. E aí, para terminar, você tem pessoas que votam em Lula, não importa o quê, importa pessoas que votam em Bolsonaro, não importa o quê, mas você tem um grupo no meio, que é um chamado eleitor pendular, principalmente de classe C e D, que vão votar com um e com outro a depender da situação econômica, a depender de outras situações. É um grupo que vê vantagens no discurso da família, da proteção da família, dos costumes e comportamento de Bolsonaro, mas que também vê vantagens no discurso de Lula, de que vou levar qualidade de vida para vocês economicamente. Então, esse pessoal que tudo indica se conectou, né, agora, neste momento, está começando a sentir os efeitos positivos desse crescimento desses indicadores, né, na inflação, no poder de compra, e está reduzindo a aversão ao governo Lula. Continuando isso, Diego, vai ter duas consequências lógicas, né, dessa melhora da qualidade da imagem. Primeiro, o Lula, ele melhora sua capacidade de ser cabo eleitoral em outubro, né? E segundo, ele melhora a sua capacidade de interlocução e de negociação com o Congresso Nacional.